Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no Bolsa Fácil. E o assunto de hoje que eu separei para a gente poder conversar, eu quero te dar uma sugestão como que você pode investir ao longo de 2025, dado o atual cenário econômico aqui do Brasil, dos Estados Unidos e também do mundo, tá? Primeira lição, primeira coisa que a gente precisa entender é que você precisa ter educação financeira. Se você ainda é atrapalhado com dinheiro, se você ainda apanha um pouco, essa é a hora, começo de ano, geralmente as pessoas gostam de colocar novos projetos aí no radar. Muito importante que você aprenda a controlar as suas finanças. Primeiro passo é você conseguir ganhar um salário, um dinheiro que cubra o seu custo de vida. É importante que você não gaste mais do que você ganha e para a gente poder controlar esses números é fundamental que você tenha uma planilha. Não adianta você querer controlar suas finanças de cabeça. Você precisa saber o que você gasta, quanto que você ganha, para onde que vai, para saber o que você pode cortar de desperdício e assim você conseguir, finalmente ir poupando mês a mês, para criar o hábito recorrente de investimentos, para que você consiga alcançar a sua independência financeira o mais breve possível, tá? Dica muito importante para você, ganhou, assim que você receber o seu salário, você já separe o dinheiro do seu investimento, já aloque na sua conta de investimentos, não pensa que você vai passar o mês todo com o seu salário, o que sobrar você vai investir, porque geralmente não dá certo. Chega no fim do mês, você já gastou tudo, não sobrou nada para investir, e aí você não consegue criar esse ciclo, esse hábito, tá certo? Bom, outra recomendação muito importante é que, antes que você pense em investir, você precisa criar a sua reserva de emergência. Para alguns eventos inesperados, mas principalmente se você tiver uma demissão, um problema aí na sua fonte de renda que você fique sem receber, você precisa ter essa reserva de emergência para que você consiga sobreviver um tempo até que você consiga se restabelecer no mercado, tá? Principalmente para você que já tem casa, já tem família, já tem filho, a gente não pode mais brincar com isso, tá? É recomendado que pelo menos você tenha 6 meses de reserva de emergência para cobrir o seu custo de vida. O ideal seria pelo menos 1 ano e se caso você tiver a possibilidade de montar essa reserva para 2 anos, aí seria algo bem conservador, bem seguro, mais estável para você. Reserva de emergência tem que ser um dinheiro alocado em produtos com alta liquidez, porque como o próprio nome já disse, caso você precisar do dinheiro, você consegue sacar a qualquer momento, tá certo? Depois, a gente vai para o nosso próximo estágio e aí você pode balancear a sua carteira, como a gente vai pensar em relação à renda fixa versus a renda variável. Quando a gente vai estudar o mercado de ações no longo prazo, as carteiras de ações, elas acabam sendo os produtos mais rentáveis, superam a inflação, superam a renda fixa, mas é preciso você saber montar uma boa carteira de ações, com risco controlado, você aproveitar as oportunidades de comprar as ações de boas empresas quando elas estão baratas e também você entender a dinâmica da renda variável porque ela varia. Muita gente entra na bolsa de valores, compra algumas ações, o mercado recua, a pessoa não está preparada, não tem o controle emocional, não tem o estômago para surfar eventualmente essas oscilações negativas que vão acontecer, que fazem parte dessa modalidade de investimento. Então você precisa estar ciente disso, tá? Que montar uma carteira eficiente de ações tende a ser o melhor produto que você pode ter na sua carteira, mas existem algumas peculiaridades. Nesse sentido, você pode ter um balanceamento de 70-30, se caso você quiser algo mais seguro, invista mais em renda fixa e menos em renda variável. Eu até aconselho, tá? Alguns alunos, alguns clientes, se a pessoa não está calejada ainda com a Bolsa de Valores, é melhor ela colocar uma quantia menor de dinheiro para poder trabalhar, investir com calma ao longo do tempo, para não ficar naquele desespero de querer sacar a toda hora. Então coloque um dinheiro que você fique confortável para deixar pelo menos aí 2 anos na Bolsa.
mas ter um horizonte aí de 5 anos pelo menos, é melhor você colocar menos dinheiro na bolsa e operar certo, com calma, com tranquilidade, do que colocar um dinheiro que você fica desconfortável, com medo de perder, porque você vai acabar operando mal, tá? Você vai sair nas horas erradas, você vai acabar tendo prejuízo. Se caso você for um pouco mais jovem, um pouco mais experiente no mercado, tiver uma situação financeira diferente, você pode alocar mais em ações, tá? Hoje em dia, eu comecei na bolsa em 2011, então o meu portfólio, a maior parte realmente é em renda variável, mas eu já tenho experiência, confiança, já sei como é que funciona, já sei operar, então por isso que eu piso um pouco mais no acelerador. E a grande dica para 2025 é realmente você montar esse portfólio em dólar, tá? A gente vai ver daqui a pouco nos gráficos como o real, ao longo do tempo, ele se desvaloriza em relação ao dólar. Então, você, a nível global, você perde o seu poder de compra. A gente tem, quando o dólar sobe, também afeta a inflação aqui no Brasil, já que a gente importa uma série de itens, entre eles o combustível. Se o combustível fica mais caro, o frete fica mais caro, essa subida de preços acaba chegando na ponta final do consumidor. O Brasil importa fertilizantes, por exemplo, então o agro, a produção de alimentos acaba ficando mais cara, alguns produtos finais da indústria, então você precisa se proteger em dólar, tá? O dólar ele ainda é a principal moeda global como reserva de valor, e para esse ano a gente tem uma situação fiscal no Brasil um pouco preocupante. O Brasil vem gastando mais do que arrecada. A gente vê uma tentativa aí de controle de gastos, de reforma tributária, mas nada ainda muito eficiente, e o mercado precificando esse risco. Ao passo que a gente tem os Estados Unidos, economia muito forte, em expansão, em crescimento. A gente deve ter as taxas de juros por lá ainda resilientes esse ano de 2025, o que tende a fortalecer o dólar, tá? Então, muito importante que você tenha isso em mente, que você esteja ciente desse cenário. Depois, uma sugestão, vamos lá, sugestão de portfólio para 2025. Nesse quesito aqui, seriam algumas reservas, algumas proteções da nossa carteira. Acredito ser interessante a gente pensar pelo menos em 10% em criptos. Nesse sentido, eu gosto de acompanhar o Bitcoin. A gente viu a valorização do Bitcoin ao longo de 2024 e com um cenário relativamente promissor, principalmente Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos agora, já até comentando que ele pensa para o Tesouro americano ter algumas reservas em Bitcoin. O dinheiro digital na forma cripto pode ser a maneira como a gente vai lidar com o dinheiro daqui a alguns anos. A gente já vê projetos aí sendo estudados, como por exemplo o dólar digital, o real digital, que seria o Drex, o euro digital. Então, o Bitcoin acho que pode ser uma cereja do bolo, pode ser um pouco de pimenta aí na sua carteira. Você ter uma alocação interessante pode trazer bons retornos para o seu portfólio. Outra vantagem é que você pode fazer isso através de ETF, que são fundos atrelados ao Bitcoin, que você pode comprar uma cota desse fundo como se fosse uma ação. É uma maneira muito parecida da gente operar em ações, fica bastante prático, fácil para você dentro da própria conta, tá? A gente já vai ver daqui a pouco nos gráficos. Depois, outra recomendação, um pouco de defesa, um pouco de proteção no ouro, também pode ser feito via ETF, sem você se preocupar de adquirir o ouro físico, que é mais caro, mais trabalhoso, teria que pagar um lugar para você guardar esse ouro, ou mesmo em fundos de investimento em ouro, você consegue cuidar da sua própria carteira via ETFs. O ouro, que é uma reserva de valor no mercado financeiro, ele funciona como proteção. Geralmente, quando a gente tem momentos de crise, de quedas na bolsa, a gente tem uma valorização do ouro, e ele pode compensar, tá, eventuais recuos que a gente venha a ter. Então, acredito também que é interessante você ter olhos aí para o ouro. Depois, a maior parte do nosso portfólio, então aqui 75% destinado para ações. Hoje eu vejo o Brasil com bons olhos, porque nós tivemos um 2024, né? Nos primeiros 6 meses a Bolsa andou de lado, nos últimos 6 meses a Bolsa caiu, mas a gente tem hoje ótimas empresas no Brasil,
com baixo endividamento, bom histórico de lucros, com os múltiplos descontados, que a gente pode ter a oportunidade de comprar esses papéis agora que estão baratos, para, no longo prazo, eventualmente, a gente surfar uma valorização e ficar bem posicionado em dividendos. E o que é interessante, né? A gente consegue investir em dólar no Brasil, lá fora, via ETF. Daqui a pouco eu vou te mostrar que a gente consegue comprar a nossa bolsa via ETF em dólares, e também as ADRs, que são algumas das melhores ações do Brasil listadas em Nova York. Então isso acaba sendo um pulo do gato, porque algumas pessoas falam, né, mas vou investir lá fora em dólar, eu não conheço o mercado lá fora, não conheço as empresas lá fora, mas você consegue ter acesso ao mercado brasileiro, só que protegido em dólares. Então você pode ter o ganha-ganha de proteção de valorização do câmbio, além de investir nesses ativos que você conhece, tá? E depois também, outra parte em ações americanas, a gente tem muito boas empresas nos Estados Unidos também, que a gente pode fazer esse acompanhamento de carteira, você ter essa alocação lá fora. SP500 esse ano aqui subiu mais de 20%, então a gente pode continuar surfando essa tendência de alta. E a estratégia BBB, que eu sempre bato aqui no canal, a gente ficar de olho em ações de boas empresas através do filtro que a gente faz para comprar esses papéis quando estiverem baratos e segurar no buy and hold no longo prazo para que a gente possa surfar com a valorização e ficar bem posicionado também no recebimento de dividendos, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada agora em alguns gráficos interessantes aqui para que a gente possa entender esse nosso raciocínio. Aqui na plataforma da Xstation, vou deixar para você o link para abertura de uma conta demo grátis, caso você tiver interesse, na descrição desse vídeo. A gente consegue notar, olha que interessante, então o dólar em 2014 ele estava na casa de 2,19, tá? 2,19, e 10 anos depois, ó, finalzinho de 2024, uma valorização de 185%. Então a gente vê no longo prazo a questão do câmbio, como é importante você ter essa proteção do seu patrimônio em dólares para você se proteger contra a inflação, proteger o seu patrimônio, a sua rentabilidade a nível global, tá certo? Bom, vamos pegar aqui outros ativos interessantes. Olha o que a gente tem aqui, ó. Então a gente consegue acompanhar o nosso índice da Bolsa de Valores. E esse ETF aqui é o MSCI, aqui ó, MSCI Brasil, o que é? É um ETF que replica o desempenho do Ibovespa em dólares lá fora. Então foi o que eu falei para você. Você pode, tendo a sua conta de investimentos no exterior, você pode eventualmente alocar nesses ETFs que replicam o desempenho do índice Brasil. E aí você estaria alocando seu capital numa cesta, né, no nosso Ibovespa com as maiores e melhores empresas do Brasil, acreditando numa recuperação da nossa economia, mas rentabilizando esses retornos em dólares, tá certo? Aqui na plataforma da Xstation, ao lado do nosso ativo, a gente tem esse ícone do I, que é informação do instrumento, uma ferramenta bastante prática para trazer algumas informações já direto na plataforma. E olha que interessante, ó, o MSCI é um ETF, tá? Então o fundo tem como objetivo replicar o desempenho do índice Brasil em dólares, através do investimento em uma carteira diversificada de títulos e valores imobiliários. Olha que interessante, ó. Acompanha de perto os movimentos e retornos do índice de referência, o Ibovespa, proporcionando exposição ao mercado acionário brasileiro, tá certo? Depois a gente tem aqui também interessante, ó, ETF de Bitcoin, BTC, BTCE, tá? Que a gente pode, ele acompanha o desempenho do Bitcoin. Então a gente tem aqui, por exemplo, a cotação de uma cota do fundo hoje na casa de 85 euros, né? Que a gente pode alocar também lá fora. Então se você quiser comprar uma cota do ETF de Bitcoin, seria um investimento de 85 euros, mas é possível você também fracionar esse lote, que ele se adequa até às contas pequenas. E aí seria possível você comprar e segurar, você fazer uma espécie de buy and hold no Bitcoin, pensando no longo prazo, tá? Outros produtos interessantes também, a gente tem aqui o gráfico do ouro,
a gente vê uma valorização muito interessante também ao longo de 2024. E nós temos também ETFs de ouro, para que você possa montar essas posições. Vamos lá, ó, por exemplo, esse aqui que eu separei, né, o Physical Gold ETC. É um instrumento financeiro que espelha o desempenho do preço à vista do ouro, ou seja, ele está acompanhando de perto o mercado de ouro, e ele permite que os comerciantes, né, os traders, invistam em ouro sem propriedade física ou preocupações de armazenamento, aquilo que eu falei para você. Então você, eventualmente, você consegue, via ETF de ouro, você consegue ter uma exposição a ouro na sua carteira, visando essa reserva, né, de valor, essa proteção, de uma forma prática, fácil e eventualmente aí, lucrativa também. Depois a gente tem aqui, ó, que eu falei para vocês, né, as ADRs, que são boas empresas brasileiras, listadas em Nova York, listadas em dólar. A gente tem aqui exemplos, tá? Algumas companhias aí famosas, ó, a Ambev, a Azul, o Banco Bradesco, Brasil Foods, a Embraer, a Gerdau, olha só que interessante, ó, Itaú Unibanco, PagSeguro. Então você, mesmo tendo a sua carteira lá fora, você consegue ter um portfólio, ter exposição ao mercado brasileiro de uma forma prática, né? Fazendo o que eu falei para você, eventualmente o ganha-ganha de você alocar em boas empresas aqui do Brasil, mas ter essa conta em dólares. Ó, por exemplo, Petrobras, já pensou? Você identificar oportunidades interessantes de investir na Petrobras e os ganhos e os dividendos que você tiver serem em dólar. Então a gente tem aqui, ó, Sabesp, CSN, a Vale também interessante, a Vivo. Você consegue, tá? Você consegue ir montando aí o seu portfólio, tá certo? Bom, antes da gente terminar essa aula, uma super notícia, uma super novidade que eu estava aguardando aí as 7 chaves para esse começo de 2025, a remodelagem, tá? Eu montei de novo aí a mentoria Bolsa Fácil para que eu possa te ajudar, para que eu possa te acompanhar nesses investimentos lá fora ao longo de 2025. Você que tem interesse de montar essa carteira lá fora em dólares, mas não sabe ainda como fazer, essa mentoria, a melhor notícia é que ela agora ela é de graça para você, tá certo? Deixa eu te mostrar tudo que você vai ganhar aqui. Você vai ser colocado numa lista VIP. Vou pegar o seu número de WhatsApp para que eu possa te passar esse material, essas aulas, essas análises, esse conteúdo diretamente no seu celular para que você possa ficar por dentro do mercado. Se inscrevendo na minha mentoria, você vai ganhar o meu curso online Bolsa Fácil, esse curso que está à venda já há vários anos no Hotmart por R$ 197, um passo a passo completo do básico ao avançado para você aprender a analisar uma ação, montar a sua carteira, o seu portfólio, gestão de risco, operações comentadas. Então, a ideia dessa mentoria é unir toda a teoria, compartilhar com você todo o conhecimento que eu tenho de Bolsa de Valores e te acompanhar ao longo de 2025. A gente vai operar junto, a gente vai investir junto para que você possa ter a teoria e colocar a mão na massa também, ter a prática, tá certo? Começo de semana, vou mandar para você uma aula com o panorama do mercado, a gente vai fazer um resumo do calendário econômico, dos principais assuntos da semana, vamos analisar ativos importantes como SP500, Ibovespa, dólar e ouro para você ficar por dentro do mercado. E você também, no começo da semana, você vai receber as minhas análises, as minhas recomendações de ações que estão boas para investir, fazendo para você uma análise dos fundamentos, uma análise do gráfico, uma análise de portfólio, para que você possa ver o que eu estou vendo no mercado, tá? Então a gente vai operar juntos aí ao longo de 2025. Outra coisa, você vai ter acesso às minhas planilhas e ao meu radar de ações. Já está pronto aqui para você. A gente tem aqui os principais dados econômicos dos Estados Unidos, do Brasil, para você entender. Esse nosso radar de ações, bastante interessante para que você tenha no alvo, você tenha na mira quais podem ser as boas ações para a gente seguir monitorando, tá? Isso tudo aqui, mastigado para você, prontinho aí na palma da sua mão para você ter acesso a essa inteligência de mercado também, tá? Para você participar, então é de graça, é 100% online, 100% gratuito. Vou deixar para você o link aqui da mentoria na descrição desse vídeo, você preenche esse formulário,
para que seja possível coletar os seus dados, te colocar na lista VIP e segue o próximo passo para você fazer parte da mentoria, tá? Se caso você tiver alguma dúvida, me segue lá no Instagram. Deixa eu pegar aqui para você, ó. É o rodrigorebeck.cnpi. Me segue lá no Instagram, me manda uma mensagem, a gente conversa, a gente troca uma ideia, eu te explico melhor. É um meio fácil da gente poder conversar, tá? Então, aula para você mastigadinha aí, sugestão de portfólio para 2025, com essa super notícia do lançamento da mentoria, para poder te ajudar. Vou pegar na sua mão, a gente vai investir junto para você construir a sua carteira lá fora, tá certo? Grande abraço para você, estou te esperando e até o nosso próximo vídeo.